Oi, meu nome é Jaqueline Mancore Rodrigues, eu curso o 3º ano de enfermagem na Unicesumar, em Maringá. A minha professora orientadora é a professora doutora Aline Lima Santos. O meu trabalho tem como título a prevalência dos sintomas de estresse em professores durante as atividades remotas. Bom, com a chegada do novo coronavírus em 2019, algumas medidas foram criadas para evitar a propagação do vírus. Assim, a OMS declarou como a lavagem das mãos, o uso de máscara e o isolamento social a fim de evitar outra propagação. E com o isolamento social, nossa vida teve que passar por umas novas adaptações, e entre elas está o ensino remoto. E com essas novas adaptações, os professores que já possuíam uma carga de horário de trabalho elevada e às vezes estressante, se encontram agora com uma nova barreira, um novo desafio, as barreiras sociais. Temos por objetivo avaliar a saúde mental dos docentes no período de quarentena e avaliar também as mudanças na vida cotidiana e particular e como está sendo a nova forma de trabalho e como está sendo a inclusão das atividades remotas no aprendizado dos discentes. A nossa pesquisa é do tipo descritivo, exploratório e de natureza quali-quantitativa. O critério de inclusão para a participação dessa pesquisa foi que o professor deveria lecionar aulas antes da pandemia e durante a pandemia, passar por esse período de transição. O método foi o método bola de neve, no qual um professor responderia o formulário e enviaria para um amigo, e assim consecutivamente. Os dados coletados nessa planilha através do Google Form é composto de caracterização socioeconômica, os hábitos de vida desse profissional, as características clínicas, o vínculo acadêmico, e foi aplicado ainda o inventário de ansiedade de Beck e o inventário de estresse de Lippe. E ainda perguntamos a esses profissionais quais estratégias de enfrentamento que eles estavam utilizando durante esse período pandêmico. Essa pesquisa foi realizada desde o mês de novembro de 2020 até o mês de fevereiro de 2021. A amostra compunha um total de 118 docentes, com 74,6% são casados e 65,3% possuem filhos. E a grande maioria consome frutas e verduras 1 ou 2 vezes na semana, isso é bom, e que esses 50% dormem de 4 a 6 horas por dia. 57,3% relataram que possuem o etilismo em sua rotina e que pequena parte desses ainda refere o uso concomitante com o tabaco. 60,6% exercitam ou fazem alguma atividade física pelo menos 3 vezes na semana. E que durante esse período pandêmico houve um acréscimo de 28,2% dos sinais e sintomas de patologias já pré-existentes antes da pandemia. E houve também um aditamento da procura de psicólogos ou profissionais da área da saúde mental durante a pandemia. Observamos que 87,3% desses profissionais alegaram percepção no aumento de horas dedicadas ao trabalho, visto que esses profissionais às vezes nunca sentaram frente à câmera, nunca estiveram frente às câmeras, ou talvez nunca utilizaram de plataformas online, e agora tiveram que se reinventar para trabalhar e trazer a nova adaptação a esse meio, a esse novo cenário, e isso gerou uma maior carga de trabalho e a maior dedicação desse profissional. Ainda contamos que a maioria não considera um ambiente de trabalho em home office adequado para a ministração das aulas. Alguns sintomas apareceram durante esse período de quarentena e essas novas adaptações. Por exemplo, a sintomatologia mais comum foi o estado de nervoso, a pessoa ficar nervosa, incapacidade de relaxar e medo que aconteça o pior. E em relação às últimas 24 horas, os mais comuns são tensão muscular e aperto ou ranger de dentes. Quanto à sintomatologia dos últimos meses, destacou o cansaço excessivo, a insônia e a angústia e o estresse e a ansiedade diária. O estresse teve aumento de 65% e a ansiedade de 25% em profissionais. Referente aos sintomas do último mês, destacou a sensação de desgaste físico constante e o cansaço constante. O estresse ocupacional deste docente encontra-se ligado a jornadas de trabalho que são longas e às vezes iniciam muito cedo, raras pausas de descanso e às vezes acabam muito tarde. E o ritmo deles, sem contar que não, acaba sendo intenso e eles acabam nem parando. Assim, com todos esses sintomas, nós perguntamos aos profissionais como está sendo as estratégias de enfrentamento. Alguns deles alegaram que estão praticando algumas atividades de lazer, como ir à igreja, fazer exercício físico, a convivência com familiares e amigos, o distanciamento de meios de comunicação, e que apenas 12,8% relataram dificuldade de encontrar meios de estratégias para relaxar, infelizmente. Concluímos ainda com esse estudo que há maior índice dos sintomas de estresse e ansiedade durante a pandemia
a maior sobrecarga desse profissional também, devido às horas dedicadas ao trabalho, a maior procura do serviço psicológico durante a pandemia, e instigamos as instituições de ensino superior à elaboração de novas políticas institucionais a fim de melhorar a saúde desse profissional. Concluímos também que esses profissionais, por mais que eles passem por todos esses sintomas, eles estão cientes do seu impacto na saúde mental que a pandemia causou, procurando assim as novas estratégias de enfrentamento. E ainda procuramos que essa pesquisa contribua para outras pesquisas sobre o mesmo assunto. Aqui estão as nossas referências, e é isso. Muito obrigada.